Oi, voltei. Vamos lá? Agora nós vamos realizar a correção da atividade desse primeiro bloco, certo? Acompanhe aqui. A primeira questão. Qual é a relação entre o desenvolvimento da agricultura e do comércio? Eu já havia explicado que a relação é que a agricultura possibilitou o surgimento do comércio. Porque por conta da agricultura houve a sedentarização, com a sedentarização os grupos humanos aumentaram, com o aumento desses grupos humanos ocorreu o excedente, e o excedente surgiram as trocas, e das trocas foram que surgiu o comércio. Então, aqui é uma possibilidade de resposta. A agricultura gerou a sedentarização, aumentando os grupos humanos e a produção, gerando o excedente que deu início ao comércio, tá? Então, se vocês fizerem uma relação aí dessa sedentarização com o excedente e o surgimento do comércio, também está correto. A segunda questão. Quando existe uma produção de alimento além do necessário, dizemos que a produção foi: letra A, consumida, letra B, produzida, letra C, excedente. Ela foi um excedente, tá? E letra D, um equivalente, ela foi excedente. Como já falamos anteriormente, aquilo que está sobrando, que foi produzido além do necessário. A terceira questão. Qual meio de transporte possibilitou aos Vikings se tornarem grandes comerciantes? Bom, se eles eram famosos pelas suas técnicas de navegação, então o meio de transporte foi o meio de transporte marítimo, né? Mais especificamente, o barco. Um dos principais produtos que os chineses comercializavam na antiguidade era algodão, cedro, feijão ou seda. A seda, né? Eles possuíam aí esse domínio da fabricação da seda, desse tecido, que era muito fino, considerado um artigo de luxo e bastante procurado, né, pelos povos aí que iam em busca de produtos que eles não possuíam, que eles não conseguiam produzir como alimentos e artigos de luxo também. Então, eu espero que vocês tenham acertado tudo direitinho. E agora nós vamos passar para o segundo bloco de assunto desse tema de hoje, tá? Então, acompanhe. Agora que nós já vimos como surgiu o comércio, nós vamos entender como surgiram as feiras, tá? Lógico que se o comércio surgiu do excedente de produtos que eram trocados, comercializados, primeiramente entre povos locais, e depois esse comércio se estruturou e ele passou a ser maior entre povos que moravam mais distantes, lógico que a produção aumentou, que o número de pessoas que vendiam, que compravam e que trocavam produtos também aumentou. E aí foi que surgiram as feiras, né? Mas o que é que a gente encontra nas feiras hoje em dia? O que é que a gente pode encontrar numa feira? Né? Será que a gente encontra tudo que a gente precisa ou a gente só encontra alimento, como era inicialmente nas feiras? Nas feiras nós podemos encontrar, né, alimentos como frutas, verduras, legumes, nós podemos encontrar também carne, nós podemos encontrar vários tipos de grãos que são fundamentais para a alimentação. Antigamente as feiras trocavam mais alimentos, né? Vendiam mais alimentos, mas atualmente a gente encontra diversos produtos. Existem diversos tipos de feira. Existem feiras que são só de alimentos, feiras que são só de objetos decorativos, de artesanato, feiras que vendem só roupa. Então existe uma infinidade de feiras. E tem feiras que vendem um pouquinho de cada coisa, né? Tem feiras que são separadas, específicas, e tem feiras que vendem um pouquinho de cada coisa. Antigamente era tudo misturado. Quem vendia tecido, vendia próximo a quem vendia comida, que vendia o legume, que vendia carne. Não havia muito essa separação, certo? E aí nós temos um exemplo
do que a gente pode encontrar atualmente nas feiras, desde frutos até bijuterias, artigos decorativos, artigos domésticos, tudo isso são produtos que nós ainda encontramos nas feiras. E quando foi que elas surgiram? Elas surgiram no período conhecido como Idade Média ou medieval, tá? Nesse período, costuma-se dizer que o comércio ele havia reduzido, havia sido diminuído, mas na verdade ele estava sendo feito dentro dos feudos. Os feudos eram grandes propriedades rurais, porque nesse período a produção também excedia. Então eles começaram a realizar trocas entre si, e essas trocas eram feitas nessas feiras livres, essas feiras onde as pessoas iam e trocavam o que elas tinham pelo que elas não tinham e necessitavam. E aí nós temos o comércio no mar Mediterrâneo, que um dos maiores centros desse comércio foram as cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença. Por que o comércio no mar Mediterrâneo? Porque era a rota que eles navegavam. Lembra que eu falei que o comércio agora estava se expandindo? Então eles ficavam navegando entre o Ocidente e entre o Oriente para abastecer toda a Europa. E nesse período aí, as 3 cidades da atual Itália, Gênova, Veneza e Florença, tinham esse domínio dessas rotas, desse comércio marítimo. Entre os produtos mais procurados eram as especiarias orientais, que eram justamente aqueles condimentos, né, utilizados para temperar, para conservar os alimentos, que nós utilizamos até nos dias de hoje, né, com outros propósitos, mais de tempero do que de conservação, né, como cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino, gengibre, entre outros, né? Mas ainda são produtos que nós utilizamos, mas que não precisamos mais navegar tão longe para a gente ter acesso a eles, coisa que na época era o que acontecia. Então, as cidades de Gênova, Veneza e Florença dominavam esse comércio até o Oriente, que é onde eram encontradas as especiarias, para abastecer todo o restante da Europa.